Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Vamos ficar com a Maria Pereirinha, a Alice Brito, que é a autora do livro, e a Cristina Carvalho. E depois, claro, poderemos falar um bocadinho sobre o livro e interrogá-los sobre o que entendemos. Porque, na verdade, foi Teófilo que está na origem não do livro ser publicado, porque ele seria publicado de qualquer maneira, mas ter sido publicado por mim, ter sido publicado por todo o planeta e de estar aqui nesta forma final que tem, enfim. E eu comecei a ler os originais que se recebem normalmente. Pode haver melhores, pode haver piores, mas normalmente consegue-se avaliar abrindo ao calhas e lendo um pedaço, ou lendo a primeira página. A primeira página no original é logo determinante e consegue-se logo perceber, pelo menos, se vale a pena continuar a ler ou qual é o tempo que devemos e os esforços que devemos empenhar naquilo. E eu abri o original que ele me deu numa página qualquer e comecei a ler, e eu, no seguimento desse parecer, li o livro e fiquei completamente apaixonada por ele. E achei que, mais do que um excelente romance, era um romance que era necessário publicar, e necessário publicar neste momento, e necessário publicar nos tempos que vamos atravessando, porque é um livro que está extremamente bem documentado historicamente e que revisita um tempo de que agora vemos todos os dias sinais de que está a voltar, ou sinais de que podemos cair nele. E quando se discute se há fome ou se não há fome em Portugal, e se a diferença técnica entre a fome e a carência alimentar é não haver nada para comer ou poder fazer só uma refeição por dia, ou seja, o livro foi publicado aqui há uns meses, e desde que ele foi publicado até agora, cada vez mais se agravam esses sinais, e cada vez mais me parece que este livro é importante e urgente de ser lido. É, de facto, um romance com uma escrita e com uma voz literária que me parece muito importante. Mais do que As Mulheres da Fonte Nova, a cidade de Setúbal é uma personagem, aliás, que está descrita. A cidade como personagem está presente do início ao fim deste romance. E que se vê que deriva de uma capacidade, de um olhar que é muito inteligente e muito informado, e que é um olhar amoroso em relação a esta cidade. E, portanto, fundamentalmente, era isso que acho que tenho para dizer. Eu acho que se deve começar a escrever bastante tarde, é a minha opinião. Quer dizer, pelo menos a expor aquilo que se pensa bastante tarde na vida. Acho que muito cedo uma pessoa não tem muito pouco para dizer. Mas Alice Brito apareceu agora, com esta idade, temos mais ou menos a mesma idade, e realmente com um livro, um romance fantástico, eu acho, muitíssimo bem escrito, interessantíssimo. Não vou dizer que é empolgante, não é tipo aventura que a gente começa a ler e que não é uma aventura, não. É uma descrição extraordinária, que invoca, de facto, a figura da mulher setubalense, neste caso, mas podia ser uma mulher de qualquer ponto do país, de qualquer ponto do mundo, não é? Eu acho que invoca e trata e desenha muito bem a figura feminina. Aliás, quando ele foi apresentado pela Irene Pimentel e pela Helena Vasconcelos, são duas pessoas muito eruditas e muito conhecedoras, e quer dizer, mas isto, ser feminista, não é o mesmo que ser machista. É preciso que se note. É bastante diferente. É que as mulheres têm a razão para ser feministas. Os homens não têm a razão para ser machistas. Eu não posso dizer poder, nem supremacia, mas há uma atitude feminina que ultrapassa a atitude masculina. Eu isso acho que sim. No dia-a-dia, na vivência, na maneira de ser das pessoas. Mas para a primeira apresentação, para o primeiro livro, realmente este livro é muitíssimo bem escrito, muitíssimo bom, com um desenho
sociedade, da cidade de Setúbal, neste caso, e da particularidade destas mulheres que viveram, isto passa-se anos 50, mais ou menos, não é? 40, 30 a 60, pronto. Estas operárias, neste caso conserveiras, inteligentíssimas, tudo aquilo espertíssimo, mas sob um jugo, aquele jugo paternalista, o jugo de velhos, o jugo de maridos seródios, de patrões que as maltrataram. Mas isto é tudo verdade, isto passou-se e passa-se. O problema é que isto continua a passar-se. Portanto, estas descrições que a Alice faz com uma literatura absolutamente desinibida e um vernáculo e um português maravilhoso. Há um sentido de humor e uma mordacidade na escrita da Alice que é uma coisa que muitas vezes salva e nos salva enquanto leitores. É um livro cheio de pessoas que passam coisas péssimas na vida, mas nenhuma delas é uma vítima. Ou seja, não há vítimas nem carrascos, há pessoas. E os carrascos são predominantemente os estoporos, não é? Mas as vítimas, mas as vítimas, quando querem, são mazinhas, ou seja, são pessoas, são humanas e, portanto, têm também uma maldade, às vezes, refinadíssima, e muitas vezes a vingança é-lhes servida fria e elas deliciam-se e banqueteiam-se com ela, como é o caso, justamente, não é? O Isaías, que era... E a Maria João. Pronto, e a Maria João, pronto. E a Maria João e o Isaías, não é? Pronto, portanto, de facto, um dia da caça, outro dia do caçador, e quando a caça chega ao dia dela, aproveita o mais que pode e banqueteia-se. De facto, há um que leva um bocado na desgraça e faz aquela insegurança e percebe muito bem as mulheres. Eu não sei, achas que se alguém pegasse neste livro para fazer um filme, quem é que o poderia realizar? Acho que o autor era uma boa mãe. Este livro começou, já disse isso numa outra sessão, começou a ser escrito pelo meio, as personagens apareceram e de repente vim-me confrontada ali com uma série de pessoas que não percebi bem de onde é que vinham e tive que averiguar essa situação, essa questão. Mas quem é esta mulher? Qual é o passado dela? Qual será o seu futuro? Como é que isto se desenrola? E foi assim que o livro começou a ser escrito. Mas parafraseou uma frase do Bernardo da Costa, acho que foi ele, e que dizia o seguinte sobre Setúbal. Setúbal é das cidades que menos fala e daquelas que mais tem para contar. E, de facto, Setúbal tem muitas histórias para contar. E, de alguma forma, essas histórias, ou pedaços dessas histórias, foram sempre contadas pela minha avó, que tinha uma paixão, era uma setubalense plena, total, totalizante, porque para ela quem não era de Setúbal não gostava, ponto final. E, portanto, era uma pessoa que nasceu no Toronto, o bairro do Toronto, nasceu na Fonte Nova, viveu toda a vida na Fonte Nova. Aliás, o livro diz várias vezes uma frase que é muito ouvida aqui em Setúbal. Setúbal é má mãe e boa madrasta. Tantas vezes que nós ouvimos, os setubalenses ouvimos dizer isso, aos setubalenses, da velha guarda. Hoje as mulheres de Setúbal já não são estas mulheres, porque Setúbal, entretanto, já não é a Setúbal destes anos. A Setúbal de hoje é uma Setúbal produto de muitas industrializações. As genuínas gentes de Setúbal, que são assim uma espécie de um doce ouriço cacheiro. Ou seja, são pessoas que podem ser solidárias, generosas, cordatas, amigas, e podem ser extremamente agressivas. Extremamente agressivas. Os picos de ouro estão lá todos. Essas gentes que fizeram estes anos todos e que passaram por estas coisas todas que o livro conta, são uma espécie de animais em extinção, porque não têm estas raízes. Terão outras, com certeza, e hão de vir a ter outras, e hão de ser o produto de outras experiências. Mas eu creio que, se algum mérito este livro tem, é o de tentar ser uma memória da cidade. Uma memória da cidade em anos, como a Ana disse, muito maus, e que esperemos todos que não se repitam.
a história que hoje é aqui contada, que é contada neste livro, é uma história que é ficcionada, pode parecer inverosímil, mas há histórias reais que efetivamente foram muito mais inverosímeis do que esta que aqui está. E, portanto, não sei se respondi à pergunta. Eu acho que a sua imagem, por isso que cheiro de porco espinho, é uma imagem fantástica, real. Isto tem a ver com os processos evolutivos. Não é? Por isso que a cheiro não tem espinhos por acaso. Não é maldito porque tem espinhos. Pelo contrário, ele tem espinhos porque é bom. Para se defender, não é prática para se proteger. Não, aliás, as cascas das árvores, os sobreiros é a mesma coisa, porque depois fazem-se rolhas deles. Acha que quando fez a segunda, quando apresentou esta metáfora notável, perfeita, sintética, e depois diz assim, os da velha guarda, acha que já se pode perder os espinhos para se defender? Não, eu acho que cada vez temos de ter mais espinhos. E espinhos de aço. E mortíferos, mortais. Porque, de facto, o retrocesso que nós notamos nestes anos é um retrocesso tão profundo, um retrocesso tão miserável, que, de facto, eu acho que as pessoas têm que passar de uma situação de amena passividade a uma situação, já não digo duro e secacheiro, mas uma situação, enfim, de ataque. A Cristina começou por dizer, e muito bem, que o machismo não é a mesma coisa que o feminismo. De facto, não é. O machismo mata, o feminismo liberta. Yes. E quando eu digo que o machismo mata, digo com toda a propriedade. Basta ver o número de assassinatos que se passam dentro da casa das pessoas, entre homem e mulher, entre companheiros, maridos, namorados, ex-namorados, esse sentimento brutal de posse que leva os homens a matarem as mulheres, esta espécie de guerra civil doméstica, isso tem por base o pressuposto de que a mulher é propriedade do homem e, como tal como o senhor matava dentro do seu escravo, o homem mata a mulher, muitas vezes à frente dos filhos, em processos terríficos. Nós temos de criar, de facto, a Liga dos Amigos de Ouriço Cacheiro. Para ver se a gente entende que é preciso fazer alguma coisa para que a evolução se processe. A ideia de que... É a história do capuchinho vermelho.